Gente, sério. Eu não sei vocês, mas existe um tipo de continuação que a gente assiste já meio desconfiado. Tipo, ok, já foi bom antes, mas será que precisava de mais um? E quando eu fui rever Shrek terceiro, eu tava exatamente nesse estado. E antes que alguém venha aqui nos comentários falar, ah, mas Shrek é infância. Calma, eu sei. Eu também cresci com isso. Eu também ri horrores com o burro. Eu também achava o Gato de Botas o personagem mais estiloso da história da animação. Mas a gente precisa conversar. Shrek terceiro saiu em 2007, depois do sucesso absurdo de Shrek 2. E quando eu digo absurdo, é tipo nível gigante mesmo. Shrek 2 foi um fenômeno cultural. Então o terceiro filme já nasceu com uma pressão gigantesca nas costas. E o começo já dá o tom. Aquela abertura com o príncipe encantado tentando salvar a princesa da torre. Só que ninguém liga, ninguém respeita. Ele é vaiado, é ridicularizado. E eu lembro da primeira vez que vi isso e pensei: ok, eles vão fazer ele surtado. E fazem. O príncipe encantado aqui não é só um vilão. Ele é basicamente um cara frustrado que cresceu ouvindo que era especial e descobriu que não era o protagonista da própria história. E olha, isso é quase uma crítica social disfarçada de piada infantil. Só que ao mesmo tempo, o filme nunca aprofunda isso de verdade. E aí a gente corta pro Shrek tentando ser rei. E é aqui que começa uma das coisas que eu mais gosto nesse filme. Shrek nunca quis ser rei. Ele nunca quis ser aceito pela realeza. Ele nunca quis etiqueta, protocolo, discurso político. Ele queria o pântano dele. E só isso já é um conflito interessante. Tem uma cena que eu acho genial, que é ele tentando agir como rei e estragando tudo. Derrubando coisas, falando errado, sendo completamente deslocado. E aquilo é engraçado, mas também é meio triste, porque ele claramente não pertence ali. E isso conecta com um medo muito real, o medo de estar num lugar que não é seu. E aí vem a bomba. Ele vai ser pai. Eu preciso falar disso, porque essa parte divide opiniões. Quando a Fiona conta que está grávida, o Shrek não fica feliz imediatamente. Ele entra em pânico. E é um pânico real. Não é aquela piadinha rápida. Ele começa a imaginar bebês ogros destruindo tudo. Caos total, desespero absoluto. E eu lembro que quando eu era criança, eu não entendia muito bem essa reação. Eu pensava, ué, mas filho não é algo bom? Só que revendo adulto, faz total sentido. Ele teve uma infância difícil, ele foi rejeitado, ele cresceu sozinho, ele não teve modelo de pai. Como alguém assim não teria medo de repetir erros? E aqui o filme quase entra num território muito mais profundo do que parece, mas ao mesmo tempo, ele nunca vai totalmente até o fundo. E é isso que começa a me incomodar em Shrek terceiro. Ele tem ideias ótimas, conceitos muito bons, mas parece que sempre para no meio do caminho. A missão de encontrar o Arthur, que é o outro herdeiro do trono, é basicamente a desculpa para tirar o Shrek de cena enquanto o Encantado toma o reino. E o Arthur? Gente, eu tenho sentimentos mistos sobre ele. Ele é inseguro, ele é excluído na escola, ele não se vê como líder. E isso poderia ser incrível se o desenvolvimento fosse mais forte. Mas o ritmo do filme é estranho. Tem momentos que são super rápidos, quase atropelados, e tem momentos que parecem longos demais. E isso é algo que eu senti diferente comparado aos dois primeiros filmes. Shrek 1 tinha uma jornada clara. Shrek 2 tinha evolução emocional e conflitos bem construídos. O terceiro parece mais episódico. Mas calma, não é tudo crítica. Porque o filme ainda tem momentos muito bons. A dinâmica do Shrek com o burro e o gato continua funcionando. Inclusive, a troca de corpos mais pra frente é uma das coisas mais engraçadas do filme inteiro. Aquilo ali é puro caos cômico. E visualmente, a animação estava muito mais refinada para a época. As texturas, as expressões faciais, o cabelo da Fiona, tudo estava mais polido. Só que aí vem a pergunta importante: ele precisava existir? Porque eu sinto que Shrek terceiro é aquele tipo de sequência que não é ruim, mas também não é essencial. Ele não estraga a franquia, mas ele também não eleva. E talvez o maior problema seja exatamente esse. Ele é o filme da franquia que menos arrisca emocionalmente,
mesmo tendo material para isso. Mas eu ainda quero falar sobre o arco da Fiona e das princesas, porque isso é uma parte que muita gente esquece. Enquanto os homens estão tentando resolver tudo na base da força ou da fuga, as princesas literalmente quebram a prisão com as próprias mãos. E isso, em 2007, era um movimento interessante. A Branca de Neve usando os passarinhos como arma, a Cinderela quebrando tudo, a Bela Adormecida sendo útil mesmo dormindo. Isso é subversão de conto de fadas clássico. E talvez essa seja a grande força de Shrek III. Ele continua zombando do formato tradicional de príncipe salva a princesa. Só que, diferente dos dois primeiros, aqui a sátira não é tão afiada. Ela é mais leve, mais segura. E talvez isso tenha sido intencional. Talvez fosse o momento da DreamWorks consolidar a marca ao invés de arriscar. Mas como espectador, eu senti falta da ousadia. Agora, deixa eu ser honesto com vocês. Mesmo com tudo isso, eu ainda me divirto assistindo. Tem cenas que me fazem rir, tem momentos que funcionam. Tem um conforto estranho em rever esses personagens. Só que quando termina, eu não sinto aquele impacto que senti com Shrek 2. Eu sinto tipo, ok, foi legal. E talvez isso seja o maior resumo possível de Shrek III. Legal. Não icônico, não inesquecível, mas também não descartável. E olha, isso não é pouco. Porque manter uma franquia viva sem desandar completamente já é um mérito. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Shrek III é injustiçado? Ou vocês também sentem que ele é o mais fraco da saga? Porque no próximo bloco eu quero falar especificamente sobre o vilão, sobre o discurso final do Arthur e sobre aquela cena do teatro que muda completamente o tom do filme. E acreditem, ali tem mais coisa para analisar do que parece. Se você curtiu esse estilo mais conversa, mais análise sincera, já sabe, a gente continua. Porque ainda tem muita coisa para falar sobre esse ogro que morria de medo de virar rei, mas morria ainda mais de medo de virar pai. E isso, meus amigos, é muito mais humano do que parece. Porque agora a gente entra numa parte que, sinceramente, é onde o filme tenta ser maior do que realmente consegue, mas eu respeito a tentativa. Eu quero falar primeiro do vilão. O príncipe encantado aqui não é aquele vilão poderoso, ameaçador, estrategista genial. Ele é ressentido, e isso muda tudo. Ele não quer dominar o reino porque ele é maligno por natureza. Ele quer porque sente que aquilo foi tirado dele. Ele cresceu ouvindo que ele era o protagonista, que ele era o escolhido, que ele era o herói da história. E de repente, o ogro virou rei. Imagina isso. Você passa a vida inteira acreditando que o mundo gira ao seu redor e descobre que você é figurante. Eu acho isso brilhante como conceito. Só que o filme usa isso mais como piada do que como conflito real. Ele recruta todos os vilões dos contos de fadas e faz um discurso quase motivacional para eles. E essa cena é boa, tá? É engraçada. Ele basicamente fala: vocês estão cansados de serem sempre os perdedores? E aquilo ali funciona porque é uma piada metalinguística. A gente sabe que em todo conto de fadas o vilão perde, sempre. Mas imagina se o filme tivesse ido além. Se tivesse explorado a frustração coletiva desses personagens. Se tivesse realmente questionado essa lógica de herói e vilão. Ia ser outro nível. Só que não. Ele vira um plano meio teatral, literalmente teatral. E aí entra uma coisa que eu acho interessante. O Encantado é obcecado por performance. Ele quer aplausos, ele quer palco, ele quer reconhecimento público. Ele não quer só vencer o Shrek. Ele quer que todo mundo veja ele vencendo. Isso diz muito, porque o conflito dele é ego, não é poder, não é dinheiro, é validação. E eu não sei vocês, mas isso me soa muito atual até hoje. Agora vamos falar do Arthur. Cara, o Arthur é o personagem mais subestimado desse filme. Não porque ele é incrível, mas porque ele tinha potencial absurdo. Ele é aquele adolescente que ninguém leva a sério, zoado na escola, inseguro, meio deslocado. E de repente alguém chega e fala: você pode ser rei. Isso é assustador. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ele imagina como seria ser rei. Ele visualiza luxo, respeito, poder. E o Shrek meio que corta o barato, dizendo que ser rei não é só glamour, tem responsabilidade, tem peso.
E isso é uma das mensagens mais fortes do filme. Liderança não é sobre status, é sobre responsabilidade. Mas aqui vem minha opinião sincera. O discurso final do Arthur é bom, mas não é memorável. E talvez isso seja porque o filme não construiu ele o suficiente antes. A transformação dele acontece rápido demais. Ele sai de inseguro total para líder inspirador quase num estalo. Eu queria mais conflito interno, mais dúvida, mais erro. Porque quando ele finalmente enfrenta os vilões e começa a falar sobre como ninguém quer ser vilão de verdade, aquilo é bonito na teoria. Ele basicamente desmonta o discurso do encantado com empatia. Ele não usa força, ele usa compreensão. Isso é poderoso. Ele diz que talvez eles só estejam presos a papéis que foram impostos a eles. E olha, isso é quase filosófico. Mas aí, de novo, o filme resolve tudo rápido demais. Os vilões simplesmente aceitam. E eu fico dividido, porque a mensagem é linda, mas a execução é acelerada. Agora, a cena do teatro. Eu preciso falar dessa cena. O Encantado monta uma peça onde ele reescreve a história. Ele é o herói, o Shrek é o monstro. A plateia está lá, a Fiona está lá, todo mundo assistindo. E isso é muito simbólico. É literalmente sobre quem controla a narrativa. Quem conta a história decide quem é herói e quem é vilão. Isso é genial. Só que o filme trata como clímax cômico, quando poderia ter sido algo mais intenso. Porque ali está o tema central da franquia inteira: aparência versus essência. Shrek sempre foi sobre quebrar o padrão de conto de fadas. E ali no palco, o Encantado tenta restaurar o padrão antigo. É quase uma guerra de narrativas. Mas aí vem a parte que eu gosto de verdade. Quando tudo sai do controle. Quando o público começa a rir. Quando o plano perfeito vira bagunça. Quando o ogro que deveria ser derrotado vira o centro da atenção. E é aqui que eu percebo uma coisa. Shrek nunca vence porque ele é mais forte. Ele vence porque ele é autêntico. E isso conecta com o medo da paternidade que ele tinha antes. Porque, no fundo, o maior arco do filme não é sobre o Arthur virar rei. É sobre o Shrek aceitar que ele não precisa fugir da responsabilidade. Ele passa o filme inteiro tentando empurrar o trono para outra pessoa, tentando escapar do papel que não quer. E no meio disso tudo, ele aprende que às vezes a gente não escolhe as responsabilidades que aparecem, mas escolhe como lidar com elas. E quando ele volta para o pântano no final, com os bebês ogros, aquilo fecha o arco dele. Ele não virou rei, mas ele virou pai. E talvez isso fosse o que ele realmente precisava enfrentar. Agora deixa eu falar uma coisa meio pessoal. Quando eu revi esse filme mais velho, essa parte dos filhos bateu diferente. Porque quando você é criança, você ri do caos. Quando você é adulto, você entende o medo. O medo de não ser suficiente. O medo de repetir traumas. O medo de falhar com quem depende de você. E Shrek 3 fala disso, só que de forma leve. Talvez leve demais, mas fala. E isso me fez respeitar o filme mais do que eu respeitava antes. Ele não é o melhor da franquia, longe disso, mas ele não é vazio, ele só é menos ousado. E talvez seja por isso que muita gente considera ele o mais fraco. Porque depois de 2 filmes revolucionários, a gente esperava algo que quebrasse ainda mais padrões. E o terceiro escolheu ser mais confortável. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que a gente não julga ele com expectativa demais? Se Shrek 3 fosse um filme isolado, sem os 2 anteriores, será que a percepção seria diferente? Porque analisando sozinho, ele é divertido, tem mensagem, tem momentos bons, tem personagens carismáticos. O problema é que ele carrega o nome Shrek, e esse nome pesa. No próximo bloco, eu quero falar especificamente sobre as princesas, sobre como o filme quase vira um manifesto feminista em plena animação mainstream de 2007, e sobre o humor, porque a comédia aqui mudou bastante em comparação aos anteriores. E tem coisa interessante aí, então respira, porque ainda tem camada para descascar nesse ogro verde. Agora eu quero entrar numa parte que, sinceramente, quase ninguém fala quando comenta sobre esse filme, mas que para mim é uma das coisas mais interessantes dele: as princesas. Sim, as princesas. Porque se você parar para pensar, Shrek sempre brincou com a ideia de conto de fadas tradicional. Desde o primeiro filme, ele zoa a estrutura clássica. Mas aqui, em 2007,
Eles fazem uma coisa que eu só fui perceber anos depois. Eles tiram as princesas do modo aguardando o resgate. E isso é muito significativo. A Fiona, principalmente. Ela já não era uma princesa padrão desde o primeiro filme. Ela luta, ela arrota, ela é ogra, ela não é delicada no sentido clássico. Mas aqui ela está grávida. E geralmente em filmes, gravidez vira sinônimo de fragilidade. Só que não. Mesmo grávida, ela não vira personagem passiva. Quando o Encantado toma o reino e prende todo mundo, tem aquele momento clássico de agora alguém vai nos salvar. E as outras princesas até entram nesse modo automático, esperando o príncipe, esperando o herói. E a Fiona basicamente olha para elas tipo, vocês estão falando sério? Essa quebra é muito boa, porque ela questiona o próprio roteiro que elas cresceram acreditando. E aí vem uma das cenas mais divertidas do filme, a fuga da prisão. Eu lembro que quando vi pela primeira vez, eu ri muito. A Branca de Neve usando os passarinhos como exército de ataque. A Cinderela quebrando vidro como arma. A Bela adormecida caindo e derrubando guardas mesmo dormindo. É exagerado, é quase pastelão, mas funciona. E tem uma mensagem ali. Elas não precisam ser salvas, elas sabem agir. Só que, de novo, o filme faz isso rápido, resolve rápido, e parte para a próxima coisa. E é aí que eu começo a entender um padrão em Shrek terceiro. Ele tem várias ideias ótimas, mas não dá tempo para nenhuma respirar. É tipo aquele amigo que começa uma história incrível, você fica animado e ele já muda de assunto. Agora vamos falar do humor, porque muita gente diz que o terceiro filme é o menos engraçado. Eu não concordo totalmente. Eu acho que ele tem picos muito bons. A troca de corpos do burro e do gato é um deles. Aquilo ali é ouro. O gato com voz do burro, o burro todo dramático com olhar felino, é absurdo. Mas a diferença é que nos dois primeiros filmes o humor era mais afiado, tinha mais crítica, mais ironia adulta escondida. Aqui o humor é mais físico, mais visual, mais direto. Não é ruim, só é diferente. E talvez isso tenha sido uma escolha estratégica. Talvez o estúdio quis tornar o filme mais universal, menos carregado de referência adulta. Mas eu sinto falta daquela ousadia meio ácida. Agora deixa eu falar de uma coisa que quase ninguém menciona: o Merlin. Ele aparece como aquele mago aposentado, meio maluco, meio perdido. E eu adoro esse conceito. O maior mago da história completamente desacreditado, vivendo isolado, dizendo que ninguém entende ele. É quase uma metáfora de talento desperdiçado. E a cena da visão, quando cada um encara seus medos, eu gosto muito dela. Porque ali a gente vê o Shrek encarando o medo da paternidade de novo. Ele vê caos, destruição, filhos descontrolados. Ele vê o pior cenário possível. E o Arthur vê abandono. Isso é forte. Isso é emocionalmente forte. E eu queria mais disso. Eu queria que o filme tivesse ficado mais tempo nesse momento. Porque ali é onde está o coração da história. Não é no trono, não é na batalha. É no medo de não ser suficiente. E quando o Shrek finalmente conversa com o Arthur de verdade, falando sobre o próprio pai tentando comer ele quando era pequeno, aquilo é pesado se você parar para pensar. É jogado como piada, mas é trauma. E ali nasce a conexão entre eles. Não é sobre realeza, é sobre vulnerabilidade. E talvez seja por isso que, mesmo com todos os problemas, eu não consigo odiar esse filme. Ele é imperfeito, ele é apressado, mas ele tem momentos de sinceridade. Agora eu quero tocar num ponto meio controverso, o final do Encantado. Ele não tem uma derrota épica, ele não tem redenção profunda. Ele basicamente é esmagado pela própria obsessão. E isso é simbólico. Ele é derrotado pelo palco, pelo espetáculo que ele mesmo criou. Mas ao mesmo tempo é anticlimático. Não tem aquela sensação de grande confronto emocional. E talvez isso seja intencional. Porque o foco nunca foi ele. O foco sempre foi o Shrek aprendendo a parar de fugir. E quando a gente chega no final, com o Shrek segurando os bebês ogros, aquilo é a verdadeira conclusão. Ele está cansado, ele está sobrecarregado, mas ele está ali, ele não fugiu. E isso é crescimento. Talvez não seja o crescimento mais cinematográfico da franquia, mas é humano. E eu acho que é por isso que, revendo adulto, eu consigo apreciar mais.
Quando eu era mais novo, eu queria mais ação, mais épico, mais impacto. Hoje eu vejo um cara que tinha medo de virar pai e decidiu enfrentar isso mesmo assim. E isso bate diferente. Agora deixa eu jogar uma reflexão para vocês. Será que Shrek terceiro é fraco? Ou será que ele é um filme de transição? Porque depois dele, a franquia muda de tom completamente no quarto filme. Talvez o terceiro fosse necessário para levar o Shrek do ogro rebelde para o ogro pai de família. E se for isso, talvez ele seja mais importante do que parece. Mas ainda tem uma coisa que eu quero explorar no próximo bloco: a relação do filme com expectativa e identidade. Porque no fundo, todo mundo aqui está lutando contra uma versão idealizada de quem deveria ser. O Encantado deveria ser herói, o Arthur deveria ser rei, o Shrek deveria ser monstro, a Fiona deveria ser princesa perfeita. E ninguém ali encaixa. E talvez essa seja a mensagem mais forte de todas. Mas calma, a gente ainda vai destrinchar isso. Porque esse ogro verde ainda tem mais camadas do que parece. Agora a gente entra numa parte que, pra mim, é onde Shrek terceiro fica mais interessante, mas também mais frustrante. Identidade. Se você olhar bem, todo mundo nesse filme está tentando lidar com a expectativa que colocaram sobre eles. E isso é muito mais profundo do que parece numa animação com piada de pum. O Encantado cresceu ouvindo que ele era o herói, o escolhido, o príncipe destinado ao final feliz. Só que o roteiro da vida dele mudou. Ele não aceita isso. Ele não aceita não ser o centro. Então ele tenta forçar a narrativa. Quantas vezes a gente já viu isso na vida real? Gente que não consegue aceitar que o mundo não gira ao redor dela. Agora olha para o Arthur. Ele cresceu sendo invisível, zoado, subestimado. De repente dizem que ele pode ser rei, só que ele não se enxerga assim. Ele não acredita na própria capacidade. Ele prefere continuar sendo o garoto mediano do fundo da sala do que correr o risco de tentar e falhar. Isso é muito humano. Às vezes é mais confortável continuar pequeno do que assumir um papel grande demais. E aí vem o Shrek. O Shrek sempre lutou contra o que o mundo dizia que ele era: monstro, assustador, perigoso. Ele construiu uma identidade baseada nisso. Se acham que eu sou monstro, então eu vou agir como um. Só que agora estão dizendo que ele pode ser rei, pode ser pai, pode ser exemplo. E isso quebra a zona de conforto dele, porque é muito mais fácil viver no papel que você já conhece, mesmo que ele seja negativo. E aqui entra uma coisa que eu percebi revendo o filme depois de adulto. O Shrek não tem medo só de ser pai. Ele tem medo de ser responsável por alguém que pode sofrer como ele sofreu. Ele não quer errar. Ele não quer traumatizar. Ele não quer repetir o ciclo. E isso é pesado. Só que o filme nunca fala isso explicitamente. Ele esconde atrás de humor, atrás de caos, atrás de piada com bebê ogro destruindo tudo. Mas se você prestar atenção, está ali. E isso me fez respeitar mais o roteiro, mesmo com todos os defeitos. Agora deixa eu falar de ritmo, porque eu prometi que ia ser honesto. O ritmo desse filme é estranho. Tem momentos que parecem acelerados demais, tipo o arco do Arthur virando líder praticamente em minutos. E tem momentos que parecem enrolar, principalmente na jornada até encontrar ele. É como se o filme não tivesse certeza se queria ser uma aventura épica ou uma comédia de situações. E talvez esse seja o maior problema estrutural. Shrek 1 tinha uma missão clara. Shrek 2 tinha conflito emocional muito bem definido. Shrek 3 tem vários mini-conflitos competindo por atenção. Trono, paternidade, identidade, rebelião dos vilões, empoderamento das princesas. São muitas ideias boas no mesmo pacote. E às vezes parece que nenhuma recebe tempo suficiente. Mas sabe o que é curioso? Mesmo com isso tudo, eu nunca fico entediado assistindo. Nunca. Porque os personagens ainda são carismáticos. O burro continua sendo o coração emocional leve da história. Ele é o único que parece realmente animado com a ideia dos bebês. Ele não vê como peso, ele vê como alegria. E isso é importante. Porque ele funciona como contraste para o medo do Shrek. O gato continua sendo aquele personagem que equilibra elegância e ridículo ao mesmo tempo. E quando eles trocam de corpo, aquilo ali é um lembrete de como essa franquia sabe usar o absurdo. E talvez seja isso.
Shrek terceiro não é o mais profundo, mas ele mantém a essência dos personagens. Agora eu quero falar de uma cena específica que quase ninguém comenta. Quando Shrek mente para o Arthur no palco. Aquilo é doloroso. Porque ele faz o Arthur acreditar que nunca confiou nele, que ele só estava usando ele para fugir da responsabilidade. Mas ele faz isso para salvar a vida dele. É sacrifício emocional. Ele aceita ser odiado para proteger alguém, e isso é crescimento. O Shrek do primeiro filme jamais faria isso. O Shrek do primeiro filme estava preocupado só com o próprio pântano. Aqui ele está disposto a ser o vilão na história de alguém, se isso significar manter essa pessoa viva. E isso é forte. Só que, de novo, o filme resolve rápido. O Arthur entende, perdoa, volta. E talvez se tivesse mais tempo de desenvolvimento, esse momento teria sido ainda mais impactante. Agora vamos falar do final no pântano, porque eu adoro aquela última sequência. Caos total, bebês chorando, cansaço extremo, desespero, mas também ternura. O Shrek está exausto, a Fiona também, mas eles estão juntos, eles riem, eles sobrevivem ao primeiro caos. E é isso. Não é final épico, não é coroação. É vida real, é bagunçado, é imperfeito, mas é deles. E talvez seja por isso que, apesar de eu considerar o filme o mais fraco da franquia principal, eu não consigo chamar ele de ruim. Ele é um filme sobre amadurecimento, só que contado de forma mais leve do que poderia. E agora eu quero deixar uma pergunta para vocês que realmente me fez pensar. Será que a gente queria que Shrek continuasse sendo só irreverente para sempre? Ou era inevitável que ele tivesse que crescer? Porque talvez o desconforto que muita gente sente com o terceiro filme seja exatamente isso. Ele não é mais só sobre quebrar conto de fadas. Ele é sobre enfrentar responsabilidades. E isso não é tão divertido quanto zoar príncipe e cantar música pop, mas é necessário. E no próximo bloco, eu quero entrar na comparação direta com os outros filmes da franquia. O que funciona melhor? O que funciona pior? Onde exatamente ele perde força? E será que ele realmente merece a fama de mais fraco? Porque quando a gente começa a analisar com calma, a resposta não é tão simples assim. E eu quero ir fundo nisso. Então respira, porque a gente ainda tem mais camada para descascar nesse pântano. Agora sim, chegou a hora da comparação que todo mundo faz, mas quase ninguém aprofunda direito. Shrek 1, Shrek 2 e Shrek terceiro. E eu vou ser muito honesto aqui, do jeito que eu falaria se estivesse gravando agora olhando para a câmera. Shrek 1 foi revolucionário. Ele quebrou a estrutura dos contos de fadas de um jeito que ninguém estava esperando. Ele tinha uma acidez, uma ironia, uma crítica direta ao modelo da Disney que era quase ousada demais para a época. E ao mesmo tempo tinha coração, muito coração. Shrek 2 pegou tudo isso e elevou. Expandiu o mundo. Trouxe conflito real no relacionamento do Shrek e da Fiona. Introduziu a fada madrinha como vilã, que, convenhamos, é uma das melhores antagonistas da animação. E ainda entregou aquele final com Holding Out for a Hero, que até hoje arrepia. Aí vem Shrek terceiro. E o que ele faz? Ele não tenta ser maior que o segundo. Ele não tenta revolucionar de novo. Ele escolhe fechar ciclos. E isso é uma escolha perigosa, porque quando você fecha ciclo, você tira o fator surpresa. Shrek terceiro é mais íntimo, mais sobre personagens do que sobre mundo. Só que a execução não tem a mesma força emocional. O primeiro tinha o arco de autoaceitação. O segundo tinha o arco de amor e identidade conjugal. O terceiro tem o arco de responsabilidade. Mas o problema é que responsabilidade não é tão cinematográfica quanto transformação física ou confronto épico com vilão icônico. E aí muita gente sente que faltou algo. Mas deixa eu falar uma coisa que talvez seja impopular. Eu acho que o terceiro filme sofre mais por comparação do que por qualidade própria.
Se você assistir isolado, ele funciona. Ele tem começo, meio e fim. Tem conflito, tem humor, tem desenvolvimento. O problema é que ele vem depois de dois gigantes. E quando você coloca lado a lado, ele inevitavelmente parece menor. Agora vamos entrar numa análise mais técnica, porque eu sei que vocês gostam quando eu aprofundo. O roteiro do terceiro filme é menos focado. Ele espalha o conflito em três frentes principais: a ameaça externa do Encantado, a jornada interna do Arthur, o medo interno do Shrek. São três protagonistas emocionais ao mesmo tempo, e isso dilui a intensidade. No primeiro filme, tudo girava em torno do Shrek. No segundo, tudo girava no relacionamento dele com a Fiona. Aqui, a câmera emocional divide a atenção, e isso enfraquece o impacto final. Mas, ao mesmo tempo, isso deixa o filme mais coral. Ele dá espaço para outros personagens brilharem. As princesas têm mais protagonismo do que nunca. O Arthur cresce. O Encantado tem mais tempo de tela. Então depende do que você valoriza mais: foco ou expansão. Agora eu vou falar de uma coisa que pouca gente percebe. Shrek terceiro é o filme da franquia com menos música memorável, e isso faz diferença. O primeiro tinha All Star, o segundo tinha uma trilha icônica do começo ao fim. O terceiro tem músicas boas, mas nenhuma que virou momento cultural. E a animação também é experiência sonora. Isso pesa. Outra coisa, o vilão. A fada madrinha no segundo filme era ameaçadora e carismática ao mesmo tempo. O Encantado no terceiro é mais cômico do que perigoso. Ele não impõe medo real, ele impõe constrangimento. E talvez isso tenha sido proposital, mas dramaticamente diminui a tensão. Só que eu preciso defender uma coisa aqui. O discurso final do Arthur, mesmo sendo rápido demais, é uma mensagem forte. Ele basicamente desmonta o conceito de vilania como destino fixo. Ele diz que ninguém nasce para ser o mal da história. Isso é quase uma quebra da estrutura clássica de narrativa. E isso, vindo de um personagem que começou inseguro e excluído, é significativo. Talvez o problema não seja a mensagem, talvez seja o tempo de construção. Agora deixa eu compartilhar uma sensação pessoal. Quando eu era mais novo, eu saí do cinema meio indiferente. Não odiei, mas também não fiquei obcecado. Reassistindo adulto, eu senti mais empatia. Talvez porque eu entenda melhor o medo de crescer. Talvez porque eu veja mais nuance nos conflitos. Ou talvez porque eu parei de esperar que todo filme seja maior que o anterior. Às vezes ele só precisa continuar a história. E Shrek terceiro faz isso. Ele leva o personagem para a próxima fase da vida. Ele transforma o ogro rebelde em pai. Ele passa o bastão do trono para a próxima geração. Ele encerra o arco da realeza. E talvez esse fosse o objetivo desde o começo. Não ser o mais épico, mas ser o mais transicional. Agora eu quero jogar uma pergunta sincera para vocês. Se Shrek terceiro tivesse sido o último da franquia, a sensação seria diferente? Porque ele termina com o Shrek no pântano, com a família formada, ciclo fechado. É quase um final definitivo. E talvez por isso o quarto filme tenha tomado outro caminho completamente diferente, mais existencial, mais reflexivo. Mas isso é papo para o futuro, porque ainda tem coisa para destrinchar aqui. No próximo bloco, eu quero falar especificamente sobre legado. Como o terceiro filme impactou a franquia, como ele foi recebido na época, e por que, mesmo sendo considerado o mais fraco por muitos, ele ainda é lembrado com carinho. Porque tem algo interessante aí, e eu acho que vale a pena olhar com lupa. Então segura, porque ainda tem bastante coisa para explorar nesse reino que quase foi governado por um ogro. Agora vamos falar de legado, porque uma coisa é analisar o filme isoladamente, outra coisa é entender o impacto que ele teve na franquia, e até na animação como um todo naquela época.
Quando Shrek III foi lançado em 2007, a expectativa era absurda. A franquia já era gigante. Produtos licenciados, brinquedos, memes antes mesmo de memes serem como são hoje. Shrek já era cultura pop consolidada. E o terceiro filme estreou com bilheteria enorme. Financeiramente foi sucesso. Isso é fato. Mas crítica e público ficaram divididos. E aqui entra uma coisa interessante. Foi a primeira vez que a franquia não foi unanimidade. Até então, Shrek era praticamente intocável. O terceiro filme mostrou que a fórmula podia começar a cansar. E isso muda a percepção histórica. Porque quando uma franquia atinge o terceiro capítulo, ela entra numa zona perigosa. Ou ela reinventa, ou ela começa a repetir. Shrek III não reinventa, ele estabiliza. E estabilizar depois de dois filmes revolucionários pode soar como queda. Mas deixa eu falar uma coisa que eu percebi revendo tudo em sequência. O terceiro filme prepara terreno emocional para o quarto. Sem o medo da paternidade aqui, o conflito existencial do quarto não teria o mesmo peso. Sem o Shrek aprendendo a aceitar responsabilidade, a crise de identidade futura não faria sentido. Então, estruturalmente, ele é ponte. Ele é aquele capítulo que não brilha sozinho, mas sustenta o próximo. Agora, falando como criador de conteúdo, porque é assim que eu gosto de analisar também. O terceiro filme é curioso. Ele é o menos citado em rankings, o menos usado em memes, o menos referenciado culturalmente. Mas ao mesmo tempo, ele nunca foi esquecido. Ele não virou o filme ruim da franquia. Ele virou o menos favorito. E isso é diferente, porque tem franquias onde o terceiro filme destrói tudo. Aqui não. Ele só é menos impactante. E isso mostra que a base da história era forte o suficiente para aguentar. Agora vamos falar de recepção emocional. Eu já vi muita gente dizendo que o terceiro filme é mais infantil. E talvez seja mesmo. Ele reduz um pouco a acidez. Ele suaviza a crítica. Ele aposta mais no humor físico. Mas isso pode ter sido intencional. 2007 era um momento onde a animação mainstream estava começando a ficar mais familiar, mais ampla. Estúdios estavam mirando em audiência massiva global. Talvez o terceiro filme tenha sido pensado mais como entretenimento seguro do que como sátira afiada. E isso não é necessariamente errado, só é diferente. Agora deixa eu falar de algo que me pegou de surpresa quando revi: a maturidade do tema. Porque mesmo sendo mais leve no humor, ele fala de coisas adultas: medo de ser pai, pressão de assumir cargo que você não quer, frustração de não ser reconhecido, síndrome do impostor no Arthur. Tudo isso é extremamente adulto, só que embalado de forma colorida. E talvez seja por isso que, quando a gente é criança, não percebe o peso, e quando adulto, começa a enxergar mais camadas. Agora uma reflexão que eu tive recentemente. Shrek III é o filme sobre expectativa social. O encantado sofre porque o mundo não entregou o que prometeram para ele. O Arthur sofre porque o mundo espera algo que ele não acredita ser capaz de entregar. O Shrek sofre porque o mundo quer que ele seja algo que ele nunca quis ser. E a Fiona está no meio disso tudo tentando equilibrar. Isso é quase um retrato de crise de identidade coletiva, só que contado com piada de ogro. E talvez isso seja o charme. Agora deixa eu ser honesto com vocês. Eu ainda acho ele o mais fraco da quadrilogia principal. Mas fraco não significa irrelevante. Ele é menos ousado, menos memorável, mas é necessário para a evolução da história. E eu acho injusto quando as pessoas tratam ele como se fosse descartável. Ele não é. Ele só é o capítulo de transição, e toda saga precisa de um capítulo assim. Agora, no próximo bloco, eu quero fazer algo diferente. Eu quero imaginar cenários alternativos. E se o filme tivesse aprofundado mais o vilão? E se o Arthur tivesse mais tempo de desenvolvimento? E se o conflito da paternidade fosse o centro absoluto da narrativa?
Porque às vezes entender o que poderia ter sido ajuda a entender melhor o que foi. E eu acho que essa análise vai deixar ainda mais claro porque Shrek terceiro divide opiniões até hoje. Então segura, porque agora a gente vai entrar na parte especulativa, e eu adoro essa parte. Agora a gente entra numa parte que eu particularmente amo fazer aqui no canal, o e se. Porque às vezes um filme não é ruim, ele só é uma versão mais segura de algo que poderia ter sido gigantesco. Então vamos brincar um pouco de roteiro alternativo. E se Shrek terceiro tivesse escolhido focar 100% no medo da paternidade? Imagina se o conflito principal não fosse o trono. Imagina se o filme inteiro girasse em torno do Shrek tentando fugir da ideia de ser pai, enquanto o reino estivesse relativamente estável. O Arthur poderia existir sim, mas como espelho direto do Shrek, um garoto que teve abandono paterno ajudando um ogro com medo de ser pai. Isso teria deixado o arco emocional muito mais forte. A jornada até encontrar o Arthur poderia ser menos aventura externa e mais conversa interna. Mais cenas como aquela do Merlin, onde eles encaram seus medos. Porque ali o filme quase vira outra coisa. Agora pensa comigo, e se o encantado fosse mais perigoso? Não só ressentido, não só carente de aplauso, mas estrategista. Imagina se ele realmente manipulasse o reino, se criasse dúvida na população sobre o Shrek, se espalhasse medo de ter um ogro como rei. Isso teria colocado o Shrek numa posição ainda mais desconfortável. Ele teria que provar que não é o monstro que esperam que ele seja. E isso conectaria diretamente com o primeiro filme. Mas o terceiro escolhe não ir tão fundo. Ele mantém tudo num tom mais leve. Agora vamos pro Arthur. Eu gosto da ideia dele. Eu realmente gosto. Mas imagina se o filme mostrasse mais da vida dele na escola antes do Shrek aparecer. Mais humilhação, mais solidão, mais motivo para ele não acreditar em si mesmo. Porque quando ele faz o discurso final, aquilo teria muito mais peso se a gente tivesse visto mais da dor dele. A transformação dele acontece rápido demais, e isso é uma das maiores oportunidades perdidas do filme. Agora deixa eu trazer isso para um nível mais pessoal. Quantas vezes a gente já viu potencial mal explorado na vida real? Pessoa talentosa que não teve tempo ou espaço para desenvolver tudo. Shrek terceiro é meio isso. Ele tem potencial de profundidade absurda, mas escolhe ser confortável. E talvez isso tenha sido decisão de estúdio, porque vamos ser realistas, depois de dois sucessos gigantes, o risco financeiro aumenta. Às vezes o estúdio prefere garantir um filme estável do que arriscar algo mais ousado. E isso não é teoria conspiratória, é indústria. Agora deixa eu falar de um cenário que eu acho que teria sido incrível. E se o Encantado tivesse tido um momento real de vulnerabilidade? Não só raiva, mas dor. Imagina uma cena onde ele admitisse que cresceu sob pressão absurda da fada madrinha, que ele nunca pôde falhar, que ele foi criado para ser perfeito. Isso teria humanizado ele de verdade. E aí, o discurso do Arthur teria sido ainda mais poderoso, porque não seria só convencer vilões genéricos, seria tocar num trauma real. Mas o filme não dá esse espaço. Ele mantém o Encantado como caricatura. Divertido, sim. Profundo, não. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu percebi. Shrek terceiro é o filme mais seguro da franquia. Ele não choca, ele não provoca, ele não subverte tanto quanto os anteriores. Ele mantém a identidade, mas não empurra limite. E talvez seja por isso que ele é menos lembrado, porque os filmes que ficam na memória são os que arriscam. Mas aqui vem a parte interessante. Mesmo sendo seguro, ele planta sementes. A aceitação da paternidade, a passagem de geração, o fim da era da realeza para o Shrek. Ele fecha um ciclo. E talvez o papel dele sempre tenha sido esse, ser ponte. Agora deixa eu fazer uma pergunta que pode dividir os comentários.
Será que a gente estaria reclamando menos se o terceiro tivesse sido dividido em dois filmes? Um focado no Arthur, outro focado na paternidade. Porque às vezes o problema não é a ideia, é a quantidade de ideias no mesmo tempo de tela. E Shrek terceiro claramente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas mesmo com todas essas especulações, tem uma coisa que eu preciso admitir. Tem um conforto estranho nesse filme. Ele é como aquele episódio de série que não é o melhor, mas você gosta de revisitar porque os personagens ainda são os mesmos. E talvez isso seja o suficiente para muita gente. No próximo bloco, eu quero falar sobre algo que quase ninguém comenta: o impacto visual e técnico do filme. Porque em 2007, a animação já tinha evoluído muito, e mesmo que o roteiro divida opiniões, visualmente o filme entrega. E tem detalhe ali que passa despercebido. Então segura, porque agora a gente vai olhar para esse ogro verde com lupa técnica. Agora vamos falar de uma coisa que quase sempre fica em segundo plano quando a gente discute roteiro, personagem, mensagem, mas que em animação é gigantesca: o visual. Porque em 2007, a animação digital já não era novidade, mas ainda estava evoluindo rápido. E Shrek sempre foi meio vitrine tecnológica desde o primeiro filme. E eu preciso dizer uma coisa que talvez pouca gente perceba conscientemente. Shrek terceiro é visualmente muito mais refinado que os anteriores. Olha a textura da pele do Shrek. Não é só verde liso, tem poros, tem variação de luz, tem detalhe. O cabelo da Fiona está muito mais natural. O pelo do gato de botas está mais definido. As roupas têm textura real. Pode parecer detalhe pequeno, mas isso faz diferença na imersão. A iluminação também está mais sofisticada. Tem cenas no castelo que usam luz dourada suave, criando uma sensação quase teatral, o que combina com o tema do encantado obcecado por palco. E isso não é coincidência. O terceiro filme tem uma estética mais real, menos cartunesca que o primeiro. E aqui entra uma coisa interessante. Visualmente, o mundo parece mais bonito, mas emocionalmente ele é menos intenso. É quase como se a técnica tivesse evoluído, mas a ousadia narrativa tivesse recuado um pouco. Agora pensa comigo. O primeiro Shrek tinha aquela sensação meio suja, meio caótica, meio irreverente. O pântano era bagunçado, o humor era direto, o mundo parecia menos polido. No terceiro, tudo parece mais controlado, mais estável. Até a paleta de cores é um pouco mais equilibrada. Isso passa uma sensação inconsciente de normalidade. E talvez isso combine com o momento da história. O Shrek já não está lutando contra o mundo inteiro. Ele está tentando se encaixar no mundo que já o aceitou. E isso muda o tom visual também. Agora deixa eu falar de design de personagem. O Arthur foi claramente desenhado para ser o oposto do Shrek. Magro, postura insegura, expressões mais delicadas. Ele visualmente já comunica vulnerabilidade. O Encantado, por outro lado, é exagero puro. Cabelo perfeito demais, sorriso forçado, expressão dramática. Ele parece um ator preso numa peça que nunca acaba, e isso reforça a ideia de que ele vive performando. Agora, uma coisa que eu sempre achei interessante. As cenas no colégio do Arthur têm uma estética quase diferente do resto do filme. Mais fria, mais simples, mais real. Enquanto o reino é grandioso e colorido, o colégio parece comum, até meio sem graça. Isso ajuda a mostrar o contraste entre o mundo ordinário do Arthur e a responsabilidade extraordinária que estão jogando sobre ele. E são detalhes assim que mostram que, tecnicamente, o filme foi feito com muito cuidado. Agora vamos falar de ação. Shrek terceiro não tem tantas sequências de ação memoráveis quanto o segundo. Não tem aquela perseguição absurda, não tem aquela transformação épica. Mas ele tem cenas bem animadas. A invasão dos vilões no reino é caótica, bem coreografada.
A fuga das princesas é rápida e visualmente dinâmica. E a troca de corpos do burro e do gato gera um humor físico que depende totalmente da animação funcionar bem. E funciona. A expressão do gato com a voz do burro é perfeita. O jeito que o burro tenta agir elegante no corpo do gato é absurdo. Isso é mérito técnico. Agora deixa eu trazer uma observação mais analítica. Shrek 3 talvez seja o filme da franquia onde a DreamWorks estava mais confortável com a tecnologia. Não estava mais tentando provar que sabia fazer animação 3D, já sabia. Então a técnica virou base sólida. E quando a técnica vira base sólida, o roteiro precisa carregar mais peso. E talvez aí esteja o desequilíbrio, porque visualmente ele entrega, narrativamente ele não arrisca tanto. Agora deixa eu fazer uma reflexão meio filosófica aqui. Às vezes, quando a parte técnica fica muito perfeita, o filme perde um pouco daquela imperfeição charmosa que fazia parte da identidade original. O primeiro Shrek tinha arestas, e talvez essas arestas fossem parte do encanto. O terceiro é mais liso, mais estável, mais seguro. E isso reflete não só na história, mas na estética. Mas calma, isso não é crítica negativa pura. Porque quando a gente olha hoje, quase 20 anos depois, o filme envelheceu muito bem visualmente. Não parece ultrapassado, não parece artificial. E isso é mérito. Agora, no próximo bloco, eu quero falar sobre impacto emocional. Porque no fim das contas, não importa o quão bonito o filme é, se ele não mexe com a gente. E aí a pergunta fica mais profunda. Shrek 3 emociona ou ele só diverte? E a resposta talvez não seja tão simples quanto parece. Então respira, porque agora a gente vai sair da parte técnica e voltar para o coração da história. Agora a gente entra no ponto que, para mim, define se um filme realmente fica com a gente ou não. Emoção. Porque você pode ter animação linda, piada boa, personagens carismáticos, mas se não bate aqui dentro, a experiência fica superficial. Então a pergunta é direta: Shrek 3 emociona? Eu vou responder do jeito mais honesto possível. Ele emociona, mas de forma mais silenciosa. Ele não tem aquele momento explosivo como a transformação do Shrek no segundo filme. Não tem aquele uau cinematográfico que arrepia. Mas ele tem pequenas cenas que, se você prestar atenção, são muito humanas. A conversa do Shrek com o Arthur à noite é uma delas. Quando ele fala sobre o pai tentando comê-lo quando era pequeno, aquilo é jogado como humor. Mas por trás da piada tem abandono, tem trauma, tem solidão. E o Arthur escuta. E ali nasce uma conexão que não é sobre trono, é sobre medo. E talvez essa seja a emoção central do filme. Medo de não ser suficiente. O Arthur tem medo de não ser rei o bastante. O Shrek tem medo de não ser pai o bastante. O Encantado tem medo de não ser protagonista o bastante. Todo mundo ali está com medo de falhar no papel que o mundo colocou sobre eles. E isso é muito adulto. Só que o filme não dramatiza isso com lágrimas e trilha épica. Ele deixa escondido. E talvez por isso muita gente não sinta tanto impacto. Agora deixa eu falar de uma cena específica que eu acho subestimada. Quando o Shrek está tendo aquele pesadelo com os bebês ogros destruindo tudo, é exagerado, é caótico, é engraçado, mas é um retrato perfeito de ansiedade. É a mente criando o pior cenário possível. É aquela voz interna dizendo: você não vai dar conta. E quem nunca sentiu isso? Quem nunca imaginou um desastre antes mesmo dele acontecer? E aí, no final do filme, quando os bebês realmente nascem, não é caos absoluto. É bagunça, sim. É cansativo, mas é administrável. E isso é simbólico. Às vezes o medo é maior que a realidade. Agora deixa eu falar de algo que talvez explique por que o filme não emociona tanto quanto os outros. Ele resolve conflitos rápido demais. O Arthur se sente traído? Em poucos minutos ele entende e volta. As princesas são presas? Logo escapam. Os vilões estão revoltados?
Um discurso resolve. O encantado é derrotado? Fim rápido. Não há tempo de dor prolongada. E emoção precisa de tempo. O segundo filme fez isso muito bem. Ele deixou o Shrek sofrer, duvidar, quase perder tudo. O terceiro evita sofrimento prolongado. E talvez isso tenha sido escolha consciente para manter o tom mais leve. Mas emocionalmente, isso diminui impacto. Agora deixa eu trazer algo pessoal de novo. Quando eu era mais novo, eu não ligava muito para essa camada emocional. Eu queria rir. E eu ria. Mas hoje, revendo, eu consigo enxergar o que o filme estava tentando fazer. Ele estava falando sobre crescimento, sobre aceitar que a vida muda, que você não pode ficar eternamente no mesmo estágio. E isso é desconfortável. Talvez seja por isso que ele não é tão querido quanto os outros, porque ele marca o fim da fase rebeldia total do Shrek. Ele entra na fase adulta, e fase adulta não é tão divertida quanto a aventura caótica, mas é necessária. Agora deixa eu fazer uma reflexão que talvez mude a forma como você enxerga o filme. Shrek terceiro não é sobre virar rei, é sobre perceber que você não precisa ser rei para ser importante. O Shrek passa o filme inteiro tentando fugir do trono, e no fim ele volta para o pântano. Mas volta diferente. Ele não está fugindo mais, ele está escolhendo. Ele escolhe ser pai, ele escolhe ser parceiro, ele escolhe a própria vida. E isso é maturidade. Talvez não seja cinematograficamente grandioso, mas é emocionalmente honesto, e isso tem valor. Agora, no próximo bloco, eu quero entrar numa parte que muita gente ignora: humor versus maturidade. Porque quando uma franquia cresce junto com o público, ela enfrenta um dilema. Ela amadurece junto ou continua a mesma? E Shrek terceiro está bem no meio desse conflito. E eu acho que isso explica muita coisa. Então segura, porque agora a gente vai falar sobre evolução de público e expectativa. Beleza, agora vamos entrar numa das partes mais interessantes: o equilíbrio entre humor e maturidade em Shrek terceiro. Porque sério, é aí que muita gente se confunde. O primeiro filme era ácido, rebelde, com piadas que brincavam com estereótipos de contos de fadas. O segundo tinha mais polimento, mas ainda mantinha aquela ironia afiada e cenas que faziam adultos e crianças rirem do mesmo jeito. E o terceiro? Bem, o terceiro é curioso. Ele é mais leve no humor, menos ácido, mais seguro. Mas não totalmente. Ele ainda tem momentos de piada física, trocadilhos e sarcasmo. A cena do gato de botas e do burro trocando de corpos, por exemplo, é simples, mas funciona perfeitamente. A animação vem de tudo, cada expressão exagerada, cada reação hilária. Isso é humor visual que qualquer criança entende, mas também arrancou risadas de adultos que perceberam o absurdo da situação. Mas ao mesmo tempo, o filme está tentando amadurecer o arco de Shrek. Ele lida com responsabilidades, com medo da paternidade, com o trono, temas muito mais adultos. Então, aqui temos um dilema: como equilibrar o humor pastelão com drama emocional? Porque se exagera em um, o outro perde força. Shrek terceiro caminha nessa corda bamba. Algumas piadas caem bem, outras não tanto, principalmente as que dependem de cultura pop da época ou de estereótipos. Hoje, revendo, algumas são datadas, e isso atrapalha a experiência. Mas tem piadas que são atemporais, tipo o sarcasmo do Shrek com o Arthur, ou a arrogância absurda do Encantado. Elas ainda funcionam porque o humor nasce do caráter, não da situação passageira. E tem outra camada. O humor aqui também é usado para aliviar tensão. O filme não quer que a audiência sinta medo real do Encantado, então ele transforma a ameaça em algo cômico. Isso mantém o tom familiar, mas ao mesmo tempo diminui o suspense. Então, emocionalmente, você sente mais conforto do que tensão, e isso influencia a percepção do filme. Agora, vamos falar de um detalhe sutil: timing.
O humor em Shrek terceiro é rápido, muitas vezes sobreposto à emoção. Uma cena emocional profunda pode ser interrompida por uma piada. Isso faz com que o filme seja divertido, mas às vezes enfraquece o impacto emocional. No primeiro filme, o timing era perfeito. Humor e emoção alternavam, construindo tensão e entrega de forma equilibrada. Aqui, o ritmo é mais errático, rápido em algumas partes, lento em outras, e isso deixa a sensação de algo faltando. Mas não é que o filme falha nisso. Ele apenas tenta agradar a dois públicos diferentes ao mesmo tempo: crianças que querem risada física e adultos que buscam emoção. E sejamos sinceros, isso é muito difícil de equilibrar. Uma coisa que eu adoro é como o humor ajuda a humanizar os personagens. O Shrek nunca perde sua essência de ogro rabugento, mesmo lidando com responsabilidade. O Arthur é vulnerável e desajeitado, e o Encantado é dramático e ridículo ao mesmo tempo. O filme sabe rir dele sem ser cruel. Isso é uma qualidade que o diferencia de muitos outros filmes infantis que apelam só para o humor escrachado. E aqui entra meu ponto pessoal. Eu sinto que o filme queria amadurecer junto com o público original do Shrek. O público cresceu desde 2001 e eles tentaram inserir temas mais complexos, mas ainda sem abandonar o humor que conquistou todo mundo. Isso cria um híbrido interessante, nem totalmente infantil, nem totalmente adulto, que pode ter confundido a crítica na época. Mas é esse híbrido que, olhando hoje, dá charme ao filme. Ele não tenta ser épico, não tenta ser o melhor da franquia. Ele é confortável, divertido, levemente reflexivo. Ele é aquele capítulo da saga que você assiste e pensa: ok, eles estão crescendo, mas ainda são eles mesmos. No próximo bloco, eu quero explorar as relações entre personagens, porque falando sério, Shrek terceiro tem algumas interações que são mais complexas do que parecem à primeira vista. E é aí que o coração do filme realmente aparece. Segura aí, porque a gente vai entrar na dinâmica de família, amizade e lealdade. E olha, tem coisa para discutir que muita gente nem percebeu na primeira vez que viu. Beleza, agora vamos entrar na parte que eu considero o coração do Shrek terceiro, as relações entre os personagens. Porque, sinceramente, é aí que o filme brilha, mesmo que algumas outras partes sejam mais seguras. Primeiro, vamos falar do Shrek e da Fiona. Essa relação já é conhecida e adorada, mas no terceiro filme ela ganha um peso diferente. O foco não está só na comédia ou na aventura, está na família que eles estão construindo. O medo do Shrek de ser pai, a ansiedade da Fiona em equilibrar maternidade e vida no pântano, tudo isso cria pequenas tensões que dão realismo ao relacionamento deles. E sabe o que é mais interessante? Essas cenas não são dramáticas demais, mas também não são superficiais. Elas mostram intimidade, insegurança, amor, tudo embalado com humor, claro, mas ainda assim autêntico. Agora vamos para o Arthur. O Arthur é aquele personagem que muita gente menospreza, mas eu acho que ele é essencial para entender o Shrek nesse filme. Ele é um espelho do próprio Shrek, um garoto inseguro, com medo de assumir responsabilidade, tentando encontrar seu lugar no mundo. E quando o Shrek entra na vida dele, não é só para ensinar a ser rei, é para mostrar que todos têm medo e que é normal precisar de ajuda. A amizade deles se constrói de forma lenta, mas verdadeira, e é uma das relações mais sinceras do filme. O Encantado, por outro lado, é o vilão, mas também tem relações interessantes. Ele é obcecado com a própria imagem, e suas interações com os outros personagens mostram egoísmo, insegurança e arrogância. O que eu acho legal é que ele não é só uma caricatura de maldade. Ele reflete as pressões que todos os personagens sentem, a expectativa da sociedade, da família, de si mesmo. É quase como se ele fosse um alerta do que pode acontecer se o medo e a vaidade dominarem sua vida. Outra relação que eu adoro analisar é a entre o Shrek e o burro.
Eles continuam sendo a dupla perfeita de comédia, mas no terceiro filme, a amizade deles ganha um peso emocional. O burro apoia o Shrek em momentos de dúvida, mas também o provoca e o força a encarar seus medos. Essa dinâmica é fundamental, porque mostra que a amizade não é só diversão, é desafio, apoio, confrontação e amor ao mesmo tempo. E não podemos esquecer do gato de botas. Ele adiciona charme, humor e astúcia, mas também serve como contraponto do burro, mais calculista, mais confiante, mais teatral. A relação dele com o Shrek é mais funcional do que emocional, mas ainda assim essencial para equilibrar a equipe. Agora deixa eu falar de algo que pouca gente percebe: a relação entre Arthur e os vilões secundários, tipo os príncipes e as princesas que aparecem. Eles não são só coadjuvantes para piadas. Eles refletem os medos do Arthur, a pressão sobre ele e a ideia de legado que permeia o filme. Cada interação ensina algo sobre confiança, liderança ou responsabilidade. É sutileza que passa despercebida, mas que dá profundidade à narrativa. E aqui entra um ponto pessoal que eu gosto de destacar: a dinâmica familiar. O filme coloca o Shrek em situações de quase paternidade, antes mesmo de ele ter filhos. Ele precisa guiar, proteger e inspirar o Arthur. Isso cria momentos de vulnerabilidade genuína, que contrastam com o humor escrachado. É um equilíbrio delicado, mas funciona. E por fim, o relacionamento entre Shrek e Fiona com o próprio mundo ao redor deles. Eles estão tentando equilibrar vida pessoal, responsabilidades e expectativa social. É quase como a gente, né? Todo mundo tentando ser bom, agradar, dar conta de tudo, mas ainda manter a própria essência. Isso dá um tom mais maduro ao filme, mesmo que ele continue sendo engraçado e colorido. Então, resumindo, mesmo que algumas piadas não funcionem tão bem ou que o roteiro seja mais seguro, as relações humanas, ou ogrescas nesse caso, são o que dão alma ao terceiro filme. É nelas que a gente encontra a emoção verdadeira, aquela que faz a gente se identificar e se lembrar do filme mesmo anos depois. No próximo bloco, a gente vai mergulhar em uma das partes mais divertidas: os easter eggs e referências que a DreamWorks escondeu em cada cena. Porque, sério, Shrek terceiro é um prato cheio para quem ama descobrir detalhes escondidos. E olha, tem coisa que você provavelmente nunca percebeu na primeira vez que viu. Beleza, agora vamos entrar numa parte que eu amo: easter eggs, referências e pequenas sacadas que a DreamWorks colocou no Shrek terceiro. E sério, se você prestar atenção, tem cada detalhe escondido que você nem percebeu da primeira vez que assistiu. Primeiro, uma coisa que eu sempre achei genial é como o filme brinca com outros contos de fadas e até com cultura pop. Desde o começo, quando o Encantado faz aquele show teatral, dá pra ver claramente que ele é uma sátira dos príncipes perfeitos dos contos tradicionais, mas também uma piscadinha para o espetáculo de Broadway. É exagerado, dramático, cheio de luzes, e o timing das piadas faz você perceber que o filme está consciente de tudo que ele está referenciando. Outro detalhe divertido está nos vilões secundários. Alguns deles são quase cópias satíricas de personagens famosos de outros contos de fadas. Snow White, Cinderela, Sleeping Beauty, eles aparecem de formas que subvertem o que você espera. Não são só coadjuvantes bonzinhos, mas têm atitudes exageradas ou até um pouco irônicas. E essas pequenas subversões criam um humor que vai além do que se vê na superfície. E tem também referências mais sutis de filmes e programas populares da época. Por exemplo, algumas das expressões faciais do gato de botas e do burro em certas cenas lembram diretamente atores ou celebridades conhecidas naquele período. Não é algo que todo mundo percebe, mas quem percebe ganha um sorriso de "Ah, entendi a piada". O design do reino e do colégio do Arthur também esconde detalhes que fazem sentido quando você conhece o mundo Shrek por completo.
Pequenos pôsteres, objetos de cena e até a decoração do castelo às vezes remetem a eventos anteriores da franquia, ou até mesmo a filmes clássicos da Disney. E isso é incrível, porque cria um senso de continuidade, mas de forma divertida e quase que secreta. Agora, um easter egg que eu amo pessoalmente é a referência ao primeiro filme na cena da fuga do Arthur. Você consegue notar pequenos elementos visuais que lembram o pântano e o caminho que o Shrek percorreu no início da franquia. São detalhes quase imperceptíveis, mas para quem conhece a saga inteira, é como uma piscadinha da DreamWorks dizendo: Ei, a história continua, mas não esquecemos de onde viemos. E claro, as piadas visuais escondidas são inúmeras. Às vezes é só um personagem fazendo careta de fundo, ou algo que aparece por um segundo, mas que adiciona camadas de humor se você estiver prestando atenção. Eu sempre recomendo assistir mais de uma vez, porque é impossível captar todos na primeira exibição. Outra referência legal é a forma como o filme lida com cultura pop. Alguns diálogos ou expressões dos personagens fazem alusão a filmes e tendências de 2007. Nada pesado ou datado demais, mas o suficiente para te fazer perceber que a DreamWorks estava falando diretamente com a geração que cresceu junto com o Shrek. Agora deixa eu te contar uma sacada que eu percebi só depois de ver o filme algumas vezes. A DreamWorks quase cria pequenas piadas que só funcionam se você for adulto. Tipo, o encantado fazendo suas manobras dramáticas ou comentários sutis sobre fama e poder. Crianças riem do exagero, mas adultos percebem a crítica implícita à obsessão por status. E isso é genial, porque cria camadas. É como se o filme tivesse um nível de leitura para cada tipo de público. Crianças riem da comédia física, adolescentes se divertem com as situações absurdas, e adultos pegam as referências e críticas mais sutis. É uma mistura que mantém o filme interessante, mesmo que você já saiba a história. Por fim, os detalhes de animação que a gente comentou antes também funcionam como easter eggs. A forma como os personagens se movimentam, as expressões que duram apenas um frame ou duas. Tudo isso é pensado para adicionar humor ou emoção sem que você perceba conscientemente. É quase como um segundo nível de storytelling, que poucos conseguem notar na primeira vez. Então, resumindo, Shrek 3 não é só um filme divertido. É cheio de pequenas surpresas, referências e camadas escondidas, que só enriquecem a experiência se você prestar atenção. E isso é algo que merece reconhecimento, mesmo que muita gente critique o filme por outros motivos. No próximo bloco, a gente vai começar a analisar os vilões e o humor de forma mais profunda. Porque entender a motivação deles e como as piadas funcionam é essencial para ver como o filme constrói suas tensões e mantém o público engajado, mesmo com um roteiro mais seguro. Beleza, agora vamos mergulhar nos vilões e no humor do Shrek 3, porque essa parte é fundamental para entender como o filme funciona. E olha, é aqui que muita gente não dá o devido crédito, mas a construção deles é bem mais interessante do que parece à primeira vista. Primeiro, vamos falar do Encantado. Ele é o vilão clássico, mas também é o mais teatral da franquia. Não é apenas malvado, ele é vaidoso, egocêntrico, dramático, e isso cria oportunidades de humor que dependem tanto da atuação vocal quanto da animação. Cada gesto, cada sorriso exagerado, cada fala forçada dele é uma piada em si. Mas, ao mesmo tempo, esses exageros também reforçam sua insegurança. Ele quer ser amado, quer protagonizar, e isso faz com que ele seja mais humano do que você imagina. Agora pensa comigo. A graça do Encantado não está só nas piadas. Ela está na tensão que ele cria. Ele é ameaçador, mas nunca de forma sombria. A ameaça dele é divertida, absurda, e isso é inteligente. Ele poderia facilmente ser um vilão tradicional e sério, mas a DreamWorks
decidiu transformar a ameaça em humor. Isso mantém o filme leve, mas ainda dá um senso de perigo. E é essa mistura que faz o filme funcionar para todas as idades. Depois temos os vilões secundários, tipo os príncipes que aparecem ao longo do filme. Eles não são só alívio cômico, eles refletem exageros de comportamento que o filme critica. Alguns são preguiçosos, arrogantes ou completamente inúteis, e isso cria contraste com o Arthur e o Shrek. Além disso, eles servem para destacar a evolução do protagonista. O Arthur começa inseguro, mas ao ver como os vilões são ridículos, ele aprende o que é ser um líder de verdade, alguém que toma responsabilidade e se importa com os outros. E o humor em Shrek terceiro não está limitado a piadas verbais. Ele também é físico, visual e muitas vezes absurdo. Um exemplo clássico é a cena da troca de corpos entre o gato de botas e o burro. É exagerado, bizarro e funciona porque a animação vem de cada expressão, cada movimento. A sincronização entre voz e animação é perfeita, e é aí que o humor visual brilha. Crianças riem do absurdo, adultos riem da execução e da criatividade. Outra camada interessante é o timing das piadas. Algumas são rápidas, quase imperceptíveis, e outras se estendem mais para criar efeito dramático. Por exemplo, a arrogância do encantado é exagerada, e o filme segura a cena tempo suficiente para que a audiência perceba o ridículo antes de cortar para outra piada. Esse tipo de humor funciona porque exige percepção, não é só escrachado. Agora, uma coisa que eu gosto de destacar pessoalmente. O humor de Shrek terceiro também é autorreflexivo. Muitas piadas subvertem clichês de filmes de conto de fadas. O filme faz piada com finais felizes exagerados, com príncipes perfeitos e com princesas que não seguem estereótipos. E isso cria um tipo de humor que vai além da risada imediata. Ele faz a gente pensar sobre narrativa e expectativas.